Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre uma questão polêmica que até mesmo aqui na Revista Fórum, de forma democrática, nós divergimos, né, tanto eu, o Rovai e a Adri, que é a CPMI do INSS, a CPMI da Previdência Social. Eu cheguei a dizer com o Rovai que, para mim, tanto faz abrir ou não abrir. O Rovai até citou, né, que ele era contra e explicou os motivos que são motivos corretos, né, que ele disse que não era favorável à abertura da CPMI, porque basicamente só ia estar atrapalhando o andamento do governo, sendo que foi o governo que ajudou a combater a fraude, o governo que descobriu a fraude, o governo que está nesse momento devolvendo dinheiro para os aposentados que foram vítimas desses crimes, e que a extrema-direita utilizaria isso aí como palanque. Só que, e eu concordo com o Rovai de certo modo, tá? A única coisa que eu acho que eu acrescentaria, né? Porque assim, se você perguntar, você queria que fosse aberta? Não, não queria que fosse aberta. Por quê? Porque realmente, como o Rovai citou, né? Basicamente vai servir para atrapalhar, de certo modo, o andamento das atuações do governo. Mas eu entendo que a abertura pode ser positiva, porque eu analiso que o que vai acontecer na CPMI do INSS é algo muito similar ao que aconteceu durante a CPMI do 8 de janeiro. Vocês vão lembrar, inclusive, que o governo era contra a abertura do CPMI do 8 de janeiro, dizia que estava tudo óbvio ali, claro, né, que não fazia sentido se abrir aquela discussão, porque estava claro que foi a extrema-direita que fez o que fez no 8 de janeiro e que abriam a CPMI para apurar aquilo que era óbvio, aquilo que era claro como o dia ensolarado, só iria atrapalhar o governo. Porém, e a gente vai lembrar inclusive que o André Fernandes, né, deputado do PL do Ceará, atuou bastante para que a CPMI fosse aberta, depois o governo acabou se metendo também, foi aberta. E o que a gente descobriu? Além de toda a trama golpista que a gente descobriu, que inclusive tem materiais que foram descobertos através da CPMI, que estão sendo utilizados hoje no julgamento desses criminosos no STF, foi descoberto também, sabe o que, meu amigo e minha amiga? Foi descoberto o esquema das joias, foi descoberto o esquema dos cartões de vacinação falso. Por quê? Porque foi através de ações encabeçadas pela CPMI do 8 de janeiro, que se tiveram ali algumas ações de busca, por exemplo, que tiveram acesso a computadores de alguns indivíduos, entre eles o Mauro César Cid, que nas trocas de e-mail que eles excluíram da caixa de entrada, mas não excluíram da lixeira, comprovaram que o Bolsonaro, além de ter tramado toda a organização, né, o enredo golpista, também estava roubando as joias do Estado brasileiro. Viralizou nas redes sociais, inclusive, um vídeo do senador Randolfo Rodrigues. A Adri até colocou aqui, inclusive, também, tá? A Adri colocou aqui que botou o trecho no vídeo, na verdade, na quarta-feira. O senador Randolfo Rodrigues falando ali um pouco sobre essa questão que envolve ali como é que eu posso dizer para vocês? A atuação que provavelmente os senadores terão nessa CPMI, como é o caso do Randolfo Rodrigues, expondo ali, por exemplo, que um ex-ministro do governo Bolsonaro, o José Carlos de Oliveira, teria ligação direta com uma dessas associações que roubavam dinheiro dos aposentados. Quem foi José Carlos de Oliveira, Carlito? Foi o cara que sucedeu o Onyx Lorenzoni no Ministério do Trabalho e da Previdência Social, e também foi o presidente da Previdência Social durante a gestão do Bolsonaro. Então isso é só uma das coisas que veio à tona e que a gente sabe que outras tantas virão à tona também. Muita gente tem me perguntado, inclusive, o que é que eu acho sobre o andamento dessa CPMI e o que é que vai acontecer. Eu acho que o governo, neste momento agora, vai ter a faca e o queijo na mão para poder controlar a narrativa nas redes sociais. Por quê? A extrema-direita bolsonarista ela é muito boa em construir narrativa. Ela pode pegar ali a situação mais devastadora que possa existir envolvendo o Bolsonaro e o bolsonarismo, mas ela vai dar o jeito sempre de tentar alterar o curso da história, ela vai tentar mexer em alguma coisa que envolva ali, por exemplo, as situações da extrema-direita, para que o que está sendo passado ali para o povo chegue de uma maneira diferente, e a gente às vezes fica sentado explicando coisa demais. Essa semana eu estava até vendo, e ele sabe fazer uma coisa que muita gente ignora, né? Que é emocionar as pessoas, tocar as pessoas naquilo que fazem elas se conectarem com eles. Quando eles ficam, por exemplo, dizendo que são velhinhos que foram roubados, velhinhas, você automaticamente se conecta porque você lembra do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu tio, da sua tia. Eu até estava vendo uma live essa semana agora em um canal de esquerda, e alguém tinha comentado o seguinte na live: mas a esquerda não quer emocionar ninguém, nós queremos construir mentes críticas. E é esse o ponto que aparentemente as pessoas que
fazem parte do campo da esquerda não conseguem engolir da arrogância. A gente tem a mania de achar que vai sentar com a pessoa, a gente vai dar uma aula, uma palestrinha para ela e automaticamente ela vai sair dali com a consciência social, uma consciência de classe, vai lutar entendendo que ele é da classe trabalhadora, que ela é da classe trabalhadora e que não se deixará ser explorada pelo capital e pelo seu patrão. A grande verdade, meus amigos, é que na maioria das vezes o trabalhador não tem tempo nem para dormir, não tem tempo para ter lazer. Vocês acham que eles vão ter tempo para estar estudando o tempo inteiro, construindo intelectualidade? A gente tem de tentar resumir no que a gente puder, evidentemente, para explicar para essas pessoas a importância de a gente estar no mesmo campo, de eles apoiarem pessoas do nosso campo e não falar, leia esse chumaço de livros aqui, depois você volta para a gente conversar. É assim que a extrema-direita consegue se conectar neles, porque o discurso é fácil, direto, descompromissado. Infelizmente, diferente do que a gente precisa fazer, eles não precisam ter compromisso com a verdade. Nós temos de ter esse compromisso com a verdade, mas a gente consegue fazer, evidentemente, um trabalho correto. O que eu acho que está acontecendo é uma desorganização ainda. Não tem nenhum tipo de incentivo a pessoas que são produtores de conteúdo independente, mesmo que sejam do campo da esquerda, ou do campo da esquerda específico, né, já que eu estou falando sobre as pessoas do campo da esquerda. Parlamentares não ajudam a espalhar o material nas redes sociais. O governo ainda está meio à toa em alguns pontos, na minha análise melhorou em algumas coisas da comunicação, mas continua muito ruim em outros campos. Empresários, fundações, instituições que têm recursos, inclusive até para manter alguns veículos independentes, não colaboram em alguns casos, e aí a gente vai ter nesse momento agora a possibilidade de ir para um certo tiratema, entre aspas. Por quê? Dependendo de como as ações nas redes sociais forem organizadas em relação ao que for revelado lá na CPMI do INSS, meu amigo, é lapada atrás de lapada. Ainda mais que, como falta aí pouco mais de um ano para as eleições, vários pré-candidatos já começaram a sua pré-campanha desde o início do ano, outros vão começar agora no segundo semestre. Dependendo de como a gente lidar com as informações que serão tornadas públicas da CPMI do INSS, a gente conseguir fazer viralizar as informações corretas e da maneira correta, a gente vai começar a ver que um monte de narrativa que foi construída pode ser desconstruída, mas evidentemente que depende da estratégia que será adotada. Por quê? Não vai ser fácil, já adianto para vocês, apesar de a gente saber como é que aconteceu os esquemas, quem revelou os esquemas, quem desconstruiu os esquemas, eles são bons de narrativa. Por isso que é importante que a gente foque no que eu chamo de contranarrativa para poder trazer para a discussão real, séria e sincera os pontos que a gente precisa trazer, porque senão, meu amigo, vai ficar o tempo inteiro, mesmo com pautas que são positivas para a gente, a extrema-direita tomando o controle, porque eles sabem se organizar e eles sabem levar a, entre aspas, mensagem emocionando, não meramente preocupado em construir mentes críticas. Carlito, mas você está falando que a gente não deve construir mentes críticas? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é algo que eu falo em toda a consultoria que eu presto para político e que eu falo há muito tempo no meu canal aqui no YouTube, né? Hoje eu estou aqui na Revista Fora, mas eu falo isso no meu canal há muito tempo. Enquanto o político não entender que o eleitor não necessariamente vota nele porque se identifica com o melhor projeto, porque se identifica com o melhor plano de governo, a gente vai ter essas dificuldades. O eleitor geralmente se conecta com o político através da conexão pela afetuosidade. Por isso que quando eu li nessa mensagem de uma live que eu estava acompanhando ali, a mensagem de uma moça que falou: a esquerda não quer emocionar ninguém, nós queremos formar mentes críticas e pensantes. Eu pensei na hora, eu falei, meu Deus, infelizmente ainda existe uma parte da esquerda que é tão arrogante que não consegue entender que o que falta em algumas dessas pessoas não é conhecimento às vezes. Uma parcela da população não tem conhecimento, por isso é cooptada. Outras até têm conhecimento, mas são cooptadas também pela conexão que se estabelece entre o político e ela. E é isso que falta muita gente no nosso campo compreender para que a gente consiga destruir a extrema-direita, porque na minha análise a extrema-direita não poderia estar participando de nenhum processo que envolva o debate democrático. A direita não, a direita que a gente o pessoal até brinca na mídia, né? Direita civilizada, você até entende que gostemos ou não, faz parte do processo democrático. Mas a extrema-direita, da vertente neofascista, neonazista, que quer acabar com a democracia, como é que você permite que um movimento antidemocrático atue dentro da democracia? Não faz sentido. Mas deixa aqui o seu comentário sobre o que é que você acha que vai acontecer na CPMI aí do INSS. Compartilhe esse vídeo. Bom final de semana e até o nosso próximo encontro.